Salve, salve galera! Tudo beleza? Bom, eu sou o Rodrigo Schiffler, esse é o canal Atalhos para Enem. Assista essa aula bem rapidinha sobre poliedros, geometria espacial para você detonar. Não deixe de se inscrever, deixe seu like. Então vamos nessa, essa galera! Tudo beleza? Vamos lá, olha só. Aula de geometria espacial. Então a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça: qual a diferença básica entre a geometria plana e a geometria espacial? É o fato de que na geometria plana nós temos duas dimensões. Na geometria espacial nós temos três dimensões, a geometria 3D. Beleza? Bom, a primeira ideia sobre geometria espacial é entender e conhecer o que são poliedros. Galera, poli vem de vários e edros de faces, ou seja, são estruturas geométricas com várias faces. Vamos ver aqui? Então repara, ó, um poliedro, um outro poliedro, um terceiro poliedro. Beleza? Então se liga só. Uma coisinha logo que você tem que lembrar. Se o segmento está com a linha cheia, a ideia é que ele está na frente da imagem, você consegue percebê-lo. A ferramenta de tracejar os segmentos é para lhe dar a ideia de que eles estão na parte do fundo da figura. Beleza? Tranquilo? Mas aí repare, ó, perceba que a superfície de um poliedro é formada por polígonos. Esses polígonos serão chamados de faces do poliedro. Beleza? Então, ó, a superfície de um poliedro é formada por polígonos. Esses polígonos a gente vai chamar de faces. Beleza? Vê se você conhece e reconhecer. Aqui eu tenho 5 faces, 2 bases e 3 faces laterais. Ou seja, eu posso chamar esse sólido de pentaedro. Aqui nós temos, por exemplo, 6 faces, 2 bases e 4 faces laterais. Nós podemos chamar esse sólido de hexaedro. Beleza? Massa. Agora repare, se você parar para analisar, ó, os lados dos polígonos, ou seja, os segmentos de reta que representam a interseção entre duas faces, nós vamos chamar de arestas do poliedro. Beleza? Percebam, ó, que uma aresta é sempre a interseção entre duas faces. Beleza? Então, os polígonos que estão na superfície nós vamos chamar de faces e os segmentos nós vamos chamar de arestas, beleza? Agora, ó, os vértices dos polígonos são os vértices do poliedro, ou seja, a gente vai continuar chamando os pontos de encontro dos segmentos de vértices. Então, são os 3 elementos básicos da geometria espacial: arestas, faces e vértices, beleza? Lembrando, esse poliedro ele é convexo, esse é convexo e esse é côncavo. Ele tem concavidades, reentrâncias, beleza? Tranquilo? Convexo, convexo e côncavo. Tranquilo? Então, ó, perceba isso, uma introduçãozinha básica sobre o estudo da geometria espacial, beleza? Bom, e repare, sobre questões envolvendo poliedros, essa parte introdutóriazinha. O que você tem que se ligar? Na relação de Euler, ou na relação de Euler, como você queira chamá-lo. O que diz a relação de Euler? Em todo poliedro convexo, o número de arestas somado a 2 unidades é igual à soma entre o número de faces e o número de vértices. Ou seja, ó, arestas mais 2 é igual a faces mais vértices. Sempre que um poliedro for convexo, você pode estabelecer a relação de Euler, que diz que o número de arestas adicionados a 2 unidades tem que ser igual à soma entre o número de faces e o número de vértices. Rodrigo, isso aqui já caiu? Isso aqui já caiu não. Isso aqui já caiu muito. E a gente vai fazer questão sobre isso. Aí repara só, 2 observations bem rápidas. A primeira: todo poliedro convexo é euleriano, mas nem todo poliedro euleriano é convexo.
Ou seja, se o poliedro é convexo, a relação de Euler ela pode ser estabelecida, ela pode ser verificada. Agora, nem todo euleriano é convexo, ou seja, existem poliedros côncavos nos quais a relação de Euler também pode ser aplicada. Quer uma sugestão? Foca nos poliedros convexos, beleza? Foca nos poliedros convexos. E a segunda observation, a observation number 2, é: se um poliedro convexo possui todas as faces formadas por polígonos regulares e congruentes, então ele é chamado de poliedro regular. Ou seja, se um poliedro convexo ele tem todas as faces formadas por polígonos regulares e congruentes, a exemplo do cubo, talvez seja o mais evidente aqui pra gente, ele vai ser chamado de poliedro regular. Por curiosidade, se você quiser já antecipar, o cubo ele também é chamado de hexaedro regular. Ele tem 6 faces, todas formadas por polígonos regulares e congruentes entre si. No caso, são quadrados congruentes. Beleza? Aí se liga. Bom, essa daqui é bem direta. Se quiser, você dá uma pausada no vídeo e tenta resolver, mas ela é bem direta. Quer ver? Olha lá. Um poliedro convexo possui exatas 12 faces e 8 vértices. Determine o número de arestas desse poliedro. Minha galera, aqui é a aplicação direta. Arestas mais 2 é igual a faces mais vértices. Eu tenho 12 faces e 8 vértices. É só substituição direta de fórmula. Beleza? Ou seja, eu consigo achar esse número de arestas, que nesse caso é 18, já foi. Agora, se ligue nessa outra, ó. Se ligue. Olha o exemplo 2. Um poliedro convexo possui exatamente 4 faces pentagonais e 6 faces triangulares. Determine o número de vértices desse sólido. Dá uma pausada e tenta resolver. Minha galera, essa questão ela é diferente da anterior e eu peço muito cuidado nesta questão, neste exemplo 2, pelo seguinte, perceba. Ele quer o número de vértices. O poliedro é convexo, então eu tenho a possibilidade de aplicar a relação de Euler. Ele quer vértices. Ora, se ele quer vértices, eu tenho que saber arestas e faces. Beleza? Se ele quer vértices, eu tenho que ter arestas e faces. As faces eu tenho. Porque se ele tem exatamente 4 faces pentagonais e 6 faces triangulares, 4 mais 6, 10. Eu já sei que esse poliedro convexo ele tem 10 faces. Então as faces eu tenho. Eu preciso calcular o número de vértices e o número de faces eu tenho. Eu preciso determinar primeiro o número de arestas. E aí que eu peço muita atenção a você. Se ligue só. Você tem 4 faces pentagonais. Vamos pensar uma coisa? Cada face pentagonal tem quantas arestas? Pense aí. Cada face pentagonal tem quantas arestas? Pense aí. Bom, cada face pentagonal tem quantas arestas? Seria a mesma pergunta da seguinte forma: quantos lados tem um pentágono? Você concorda? Quantos lados tem o pentágono? 5. Quantas arestas tem cada face pentagonal? 5. Ou seja, eu tenho cada face pentagonal com 5 arestas. Galera, cada face triangular tem quantas arestas? 3. Concordam? Só que eu tenho 4 faces pentagonais e 6 faces triangulares. Ora, veja se você concorda. A princípio, o que é que você pensa? Bom, se cada face pentagonal tem 5 arestas e eu tenho 4 faces pentagonais, o total de arestas das faces pentagonais é o produto de 4 por 5, ou seja, quantidade de faces pentagonais multiplicada pelo número de arestas de cada face pentagonal. Se eu tenho 6 faces triangulares, o total de arestas das faces triangulares, a princípio, vai ser 6 vezes 3, beleza? É aqui que mora o esparro. É aqui que o distrator te dá uma rasteira. Sabe por quê? Você vai ter que pegar isso aqui e dividir por 2. E você vai perguntar, sim, por que por 2? Olha para lá, ó. Pois cada aresta é comum a 2 faces. Galera, pense aí. A primeira slide da aula. O que é uma aresta? A aresta é a interseção entre 2 faces. Ou seja, se você não divide isso aqui por 2, você não está calculando o total de arestas. Você está calculando o dobro do total de arestas. É por isso que você deve dividir por 2. Então não esqueça, viu? Sempre que o cara te der situações onde
você sabe o tipo de face que você possui e o número de faces dessa natureza, para calcular o número de arestas, você vai multiplicar o número de arestas da face multiplicado pela quantidade de faces dessa natureza e vai ter que dividir por 2, porque cada aresta é comum a 2 faces. Isso é o mais importante dessa aula. Beleza? Bom, agora é continuar o cálculo. 20 com 18, 38 sobre 2, 19. E aí vamos para a relação de Euler. Arestas mais 2 igual a faces mais vértices. Então, 19 mais 2 igual a 10 mais V. E aí, galera, é só fazer conta. Vamos chegar ao número de vértices igual a 11. Beleza? Tranquilo? Perceba que o nível de dificuldade do exemplo 2 já é um pouco mais elevado do que a simples aplicação de fórmula do exemplo 1. Beleza? Então agora vamos para uma questão do Enem. Repara só, ó. Se liga. Os sólidos de Platão são poliedros convexos cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas 2 faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler, V menos A mais F igual a 2, em que V, A e F são os números de vértices, arestas e faces do poliedro, respectivamente. Em um cristal, cuja forma é de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Gente, pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, repara só, essa é a relação de Euler. Ele só fez, jogar todas as incógnitas para o mesmo membro igual a 2. Mas se você jogar esse menos A para cá, vai ficar arestas mais 2 igual a face mais vértice. Ou seja, é uma questão de poliedros que você precisa da relação de Euler. Que no Enem isso aqui é uma questão difícil, viu? Isso é uma questão difícil. Mesmo ele tendo dado a fórmula da relação de Euler, é uma questão difícil. Repare só, o que é que eu vou ter que fazer? Bora fazer o seguinte, vamos para o comando. Em um cristal cuja forma é de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual é a relação entre o número de vértices e o número de faces? Perceba que ele não quer saber quantos vértices ou quantas faces tem esse poliedro. Ele quer que você determine a relação entre faces e vértices. Beleza? Então se liga. Ele só diz que esse poliedro tem faces triangulares. Beleza? Então todas as faces desse poliedro de Platão são triangulares. Eu vou chamar o número de faces de F. Então, o número de faces triangulares é F. Galera, vem cá. O que eu tenho que fazer para colocar o número de arestas em função do número de faces? Porque, repare, não tem o A entre as alternativas. Então, eu vou ter que colocar ou o número de arestas em função do número de faces, ou o número de arestas em função do número de vértices. Repare só, lembre aí. Você lembra que cada face triangular tem quantas arestas? 3. Concorda? Concorda? Bom, se são F faces triangulares e cada face triangular tem 3 arestas, a princípio, o total de arestas seria o quê? 3 vezes F. Concorda? Só que lembra aí, como cada aresta é comum a 2 faces, o número de arestas que eu estou chamando aqui de A vai ser 3F sobre 2. Ou seja, cada face triangular tem 3 arestas. Se eu estou chamando o total de faces triangulares de F, o número de arestas vai ser 3 vezes F, ou seja, cada face triangular tem 3 arestas, e sobre 2, porque cada aresta é compartilhada por 2 faces. Bom, aí repare, se é um poliedro convexo, relação de Euler, como eu já sei que o número de arestas é 3F sobre 2, eu substituo A por 3F sobre 2, e daqui pra frente, galera, conta. Aí é cálculo. Tira o MMC, vai ficar todo mundo sobre 2, aqui vai ficar 3F, aqui vai ficar 4, 2F, 2V, beleza? Beleza? Aí é só você escrever como ele quer. Concorda? Ele isolou o 4
e ó, colocou as incógnitas, as letrinhas para o mesmo membro. Então, se eu jogar esse 3F para cá, ó, eu vou ficar com 2V menos F igual a 4. 2V menos F igual a 4. Resposta é a letra C. Beleza, galera? Tranquilo? Letra C. Show de bola. Não é isso mesmo? Vamos nessa. Então, olha só. Para finalizarmos os poliedros de Platão, a questão do Enem justamente falou sobre os poliedros de Platão, que existem exatamente 5 poliedros de Platão. Quais são eles? O tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Beleza? Parece algo desnecessário de ser dito, mas já teve processo seletivo perguntando o número exato de poliedros de Platão. Algo muito específico, concorda? Algo desnecessário de ser cobrado numa prova, mas aqui está a informação. Beleza, galera? Espero que tenham gostado aí da aula, que tenham acompanhado. Valeu, abraço, axé.